Quando nesses tormentos da alma eu procurava acusar-me na Santa Confissão dos menores defeitos, o sacerdote admirou-se por eu não ter cometido faltas maiores e disse-me estas palavras: Se, em meio a esses tormentos, a irmã é tão fiel a Deus, para mim isto já é prova de que Deus está amparando a irmã com sua graça especial. E até é bom que a irmã não compreenda isso. Contudo, é estranho que os confessores não me pudessem compreender nem tranquilizar com relação a essas coisas. E foi assim até que encontrei Frei András e depois o padre Espoco. Algumas palavras sobre a confissão e os confessores. Mencionarei somente aquilo que experimentei e vivi na minha própria alma. Há três coisas que impedem a alma de se beneficiar da confissão nesses momentos especiais. Aliás, momentos excepcionais. A primeira, quando o confessor tem pouco conhecimento das vias extraordinárias e se mostra surpreso quando uma alma lhe desvenda esses grandes mistérios que Deus nela opera, essa perplexidade já atemoriza uma alma sensível. Se ela percebe que o confessor hesita em expor o seu ponto de vista, depois da confissão ficará com dúvidas ainda maiores do que antes. Não conseguirá ficar em paz se pressentir que o confessor se esforçou por tranquilizá-la, embora ele próprio não esteja convicto. Ou, como já me aconteceu, que um confessor, não podendo conhecer em profundidade determinados mistérios da alma, lhe recuse a confissão, manifestando um certo temor sempre que ela se aproxima do confessionário. Como pode a alma, em tal estado, tranquilizar-se no confessionário, se ela é tão sensível a cada palavra do sacerdote? Em meu entender, em momentos assim, de prova especial enviada por Deus à alma, se o sacerdote não a compreende, deveria indicar-lhe algum confessor experiente e instruído, ou ele mesmo adquirir luzes para dar à alma aquilo de que ela necessita, e não simplesmente negar-lhe a confissão, porque dessa maneira a expõe a um grande perigo. E mais de uma alma pode abandonar o caminho no qual Deus queria tê-la de maneira especial. Trata-se de algo muito importante, porque eu mesma passei por isso, de modo que já começava a vacilar, apesar desses especiais dons de Deus, e, embora Ele próprio me tranquilizasse, eu sempre desejava ter o selo da Igreja. A segunda, quando o confessor não permite que a alma se exprima sinceramente e demonstra impaciência. A alma então cala-se e não diz tudo. Com isso, não obtém benefício, e muito menos ainda quando o confessor, sem conhecer realmente a alma, começa a experimentá-la. Isso termina por prejudicá-la em vez de ajudá-la. Ela sabe que o confessor não a entende, já que não permite que ela se abra inteiramente, tanto quanto as graças, como quanto a própria miséria. Por conseguinte, a prova não é apropriada. Passei por algumas provas que me causaram riso. Eu me expressarei melhor com estas palavras. O confessor é o médico da alma. Pode o médico que não conhece a doença receitar o remédio adequado? Nunca, porque ou não surtirá o efeito desejado, ou dará um remédio forte demais, o que aumentará o mal e, algumas vezes, Deus nos livre, provocará a morte. Falo isso por experiência própria. Em certos momentos, era o próprio Senhor que me sustentava diretamente. A terceira, quando acontece que o confessor, algumas vezes, faz pouco caso das coisas pequenas. Não há nada de pequeno na vida espiritual. Algumas vezes uma coisa aparentemente insignificante desvenda uma outra de grande importância e constitui para o confessor como um raio de luz para conhecer a alma. Muitos matizes espirituais escondem-se em coisas pequenas. Nunca poderá ser construído
um grande edifício se rejeitarmos os tijolos, por mais pequenos que sejam. De algumas almas, Deus exige uma grande pureza, dando-lhes um conhecimento mais profundo da própria miséria. Iluminada pela luz do alto, a alma conhece melhor o que agrada a Deus e o que não lhe compraz. O pecado depende do grau de consciência e das luzes da alma. O mesmo se diga também das imperfeições. Embora a alma saiba que o que pertence estritamente ao sacramento da penitência é o pecado, mas estas pequenas coisas têm uma grande importância na busca da santidade e o confessor não pode desprezá-las. A paciência e a afabilidade do confessor abrem o caminho que conduz aos mais profundos recônditos da alma. Ela, como que involuntariamente, desvenda sua profundidade abissal e sente-se mais forte e mais resistente. Luta com maior coragem, esforça-se mais, porquanto sabe que de tudo deve prestar contas. Ainda uma menção referente ao confessor. Ele deve, algumas vezes, experimentar, deve pôr à prova, deve exercitar, para saber se está lidando com palha ou com ferro, ou com ouro puro. Cada uma dessas três categorias de almas necessita de um exercício diferente, e é absolutamente imprescindível que o confessor forme a respeito de cada alma um conceito claro, para saber o que ela pode suportar em certos momentos, circunstâncias e casos particulares. Quanto a mim, foi só mais tarde, após muitas experiências, quando percebi que não era compreendida, que resolvi não desvendar a minha alma e não perder mais a serenidade. Mas isso aconteceu somente quando todas essas graças estavam já sob o juízo de um sábio, instruído e experiente confessor. Agora sei como devo proceder em certos casos. E novamente quero recomendar 3 coisas à alma que deseje decididamente buscar a santidade e dar fruto, ou seja, tirar proveito da confissão. Em primeiro lugar, total sinceridade e abertura. O mais santo e mais sábio confessor não consegue, à força, derramar na alma aquilo que deseja, se a alma não for sincera e aberta. A alma insincera, reticente, expõe-se a grandes perigos na vida espiritual, e o próprio Senhor não se comunica a essa alma num nível mais elevado, porque sabe que ela não tiraria proveito dessas graças especiais. Segundo, humildade. A alma não tira o devido proveito do sacramento da confissão se não é humilde. O orgulho mantém a alma nas trevas. Ela não sabe e não quer descer devidamente ao profundo da sua miséria. Esconde-se atrás de uma máscara, evitando tudo o que a possa curar. Terceiro, obediência. A alma desobediente não obterá nenhuma vitória, ainda que o próprio Nosso Senhor a ouvisse diretamente em confissão. O mais experiente confessor em nada poderá ajudar a uma alma de tal natureza. A alma desobediente se expõe a grandes desgraças. Não progredirá na perfeição, nem na vida espiritual. Deus cumula generosamente a alma de graças, mas somente se ela for obediente. João Paulo II, durante a segunda peregrinação ao santuário de Lagiewnik, na Cracóvia, Polônia, no dia 17 de agosto de 2002. O Papa abençoou então a nova basílica, santuário, e confiou o mundo inteiro à divina misericórdia.